Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês sobre a sonda do sonar Garmin, tá? As sondas tradicionais e as sondas chip. Vou explicar a diferença deles dois. Vou explicar na teoria como é que funciona, né, com cálculos e tudo, a diferenciação de você usar um chip ou tradicional no 77 kHz ou 200 kHz. Tá? Acompanhe o vídeo que vai ser bem explicadinho, com imagens bem legais. E vocês vão entender melhor agora para poder configurar o sonar de vocês. Eu sou o Edu, do grupo Guarujá Kayak Fishing. Já deixa o joinha aí no nosso vídeo para estar acompanhando nossos reviews e nossas pescarias. A gente precisa da ajuda de vocês. Bom, a sonda tradicional é a sonda que nós estamos mais acostumados a ver nos sonares por aí. É aquela sonda que nós vemos os arcos dos peixes, né? E essa sonda, tá, a tradicional, no caso da Garmin, trabalha com 77 kHz e 200 kHz. Tá? E como é que ela funciona? Ela trabalha com uma frequência específica que você vai estar regulando no seu sonar. E essa frequência ela é emitida embaixo da sua embarcação, tá? Em direção aos peixes, ao solo e às estruturas. Tá? E essa frequência específica ela vai como um ping, como um pulso. Ele vai bater naquela estrutura no peixe e retornar para o transducer em forma de ecos. Tá? Em forma de ecos para o seu transducer reconhecer, tá, tudo que está abaixo dele, e ele emite apenas uma frequência, tá? Um sinal de uma frequência para estar fazendo essa leitura. E ele faz a criação das imagens do solo, dos peixes e de tudo que tiver abaixo da sua embarcação através dos softwares que existem nos sonares, tá? Assim funciona o transducer tradicional, né? O pessoal conhece como normal. Então ele opera com uma frequência específica. Já a tecnologia chip, ela trabalha totalmente diferente, tá? Ela emite pulsos na sua coluna d'água, né, que está abaixo da sua embarcação, em múltiplas frequências, tá? Diferente da sonda tradicional. O chip ele emite várias frequências e vários sinais, tá? Com isso, ele recebe de retorno quando bate na estrutura, ou no solo, ou no peixe. Então ele tem uma leitura de imagem melhor, tá? Com maior nitidez nas estruturas, nos peixes e tudo que tiver embaixo da sua embarcação. Tá? Então, só revisando, o sonar tradicional ele emite uma frequência e um pulso, tá? E o chip ele emite vários pulsos em várias frequências, tá? E aí eu vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre essa frequência do chip para vocês entenderem melhor. No chip existe uma variação de 5 kHz, tá? No caso do sonar da Garmin, ele trabalha com 77 kHz ou 200 kHz. Tá? No caso da variação do chip, como ele trabalha com mais 5 ou menos 5, então como ele trabalha em 77, o chip vai poder estar trabalhando entre 72 e 82, então ele vai estar emitindo várias frequências, tá? E por isso que ele tem uma nitidez melhor do que a sonda tradicional. Então hoje em dia quase todos os sonares já vêm com a tecnologia chip, porque é uma leitura com melhor qualidade do que as sondas antigas, tradicionais, tá ok? No caso da Garmin, você pode estar comprando separadamente dois transducers que eles trabalham de uma forma totalmente diferente da do original que você compra no aparelho e vem. Tá? Esse transducer, essa sonda, é a GT8. E essa GT8 ela trabalha com 145 kHz a 230 kHz. Então essa sonda com essa frequência é para utilizar em locais mais rasos, tá? Em locais que tem pouca profundidade. E a GT15 ela trabalha com 85 kHz até 165 kHz. Então já trabalha com locais mais profundos. Então quando você precisa de uma leitura mais funda, esse GT15 ajuda bastante. Agora eu falei bastante de frequência. Eu vou mostrar uns desenhos para vocês que vocês vão entender como é que funciona essas frequências no sonar. E aí vocês vão poder configurar melhor para vocês manualmente, porque às vezes no modo automático não fica tão legal a leitura. Então eu vou estar mostrando em desenho para vocês como é que funciona os ângulos, os raios, os diâmetros, para vocês entenderem legal como é que está essa configuração. Independente se você estiver usando a sonda tradicional ou a sonda chip, nessa imagem agora vocês estão vendo, né, conseguindo observar aí qual é a diferenciação da utilização aí de um sonar em 200 kHz e 77 kHz, tá? Nessa imagem vocês podem ver, tá, que o 77 kHz ele trabalha com um ângulo de abertura embaixo da sua embarcação de 45 graus, tá? E no caso do 200 kHz, ele trabalha com um ângulo de abertura de apenas 15 graus. E o que isso influencia na sua leitura? Quanto maior o raio, você vai conseguir observar
um campo maior de leitura. Só que você vai ter menos qualidade de retorno dessa imagem, tá? Você tem menos resolução. Então, quanto mais direcionado, quanto menor esse cone é, igual nessa imagem aí, no caso, por exemplo, 200 kHz, ele vai fazer uma leitura com melhor qualidade. E existe uma grande diferenciação também. Quanto maior o raio, né, o diâmetro ali de leitura dessa frequência, ela não consegue transpassar, às vezes, os drops, os buracos nas rochas, uma descida muito íngreme, né? No caso dos tradicionais do chip, às vezes eles não conseguem fazer essa visualização legal, para que você tenha maior potência na transmissão dessa frequência e de retorno para o seu sonar, tendo uma resolução melhor desse drop aí, desse buraco, dessa caída na elevação aí, ou até dos peixes, tá bom? Nessa segunda imagem, vocês vão poder observar como é feito a conta para você ver qual é o diâmetro e o raio, utilizando a profundidade e os ângulos conforme a frequência que você está utilizando, tá? No caso, eu vou usar para fazer a conta o de 77 e o 200, porque a gente está usando o Garmin como base. Então o diâmetro é igual a profundidade vezes 2 tangentes do ângulo sobre 2. No caso aí eu vou fazer uma conta com 10 metros de profundidade, tá? Então o diâmetro é igual a 10 metros vezes 0,26. Ou seja, nós vamos ter um diâmetro de leitura a 10 metros de profundidade, né, com ângulo de 15 graus de diâmetro, vai dar 2,6 metros. E o raio vai estar 1,3 metros. Ou seja, em volta da sua embarcação, você vai estar medindo 1,3 metros, né, 130 centímetros, em volta de toda a sua embarcação, utilizando o cálculo como 10 metros de profundidade. Tá ok? Aí vocês vão observar, quando eu utilizar os 77 kHz, tá, vai ser bem maior esse ângulo, conforme a imagem. Tá? Então o diâmetro é igual a profundidade vezes 2 tangentes do ângulo sobre 2. Então o diâmetro é igual a 10 vezes 0,83. Então o diâmetro vai ser 8,30 metros e o seu raio vai ser 4,15. Com isso você pode perceber que você vai ter uma leitura utilizando, né, a frequência de 77 Hz, quase o triplo do diâmetro de utilização com 200 kHz. Então se você quer uma leitura maior, tá, você utiliza os 77 kHz. Se você quer uma leitura com um ângulo menor, você pode utilizar o 200 kHz, que vai ter uma melhor leitura, mas vai estar pegando um ângulo bem pequeno, tá ok? Conforme a imagem vocês estão observando aí agora. Nessa terceira imagem, vocês podem observar que utilizando a frequência, tá, a mesma frequência 77 kHz e 200 kHz, caso você não use mais com 10 metros de profundidade e sim 5 metros de profundidade, esse diâmetro desse raio vai ser a metade, tá? Então no caso da frequência de 200 kHz, antes nós tínhamos um raio de 1,30 metros, agora nós temos de 0,66 metros, ou seja, 66 centímetros a esse raio, né, de leitura em volta da sua embarcação. Quando você está utilizando com 77 Hz, você já tem um raio bem maior, tá? Então você, daquele raio que era de 4,15 metros, agora está para 2,07 metros. Então, Edu, beleza, você mostrou essas figuras e na utilização e na prática. Na prática funciona assim, ó. Se você está num lugar raso, tá? Se você está num lugar raso, dê preferências para o ângulo que você vai estar utilizando, né, um ângulo maior, ou seja, você vai ter que utilizar a frequência menor, que é 77 kHz. Se você está num lugar profundo, 15 metros, 20 metros, 30 metros, opte por utilizar o de 200 kHz. Por quê? Porque o ângulo vai ser menor, então a potência dessa transmissão e dessa recepção vai ser bem mais forte e você vai ter uma leitura muito melhor, tá ok? Só salientando, nós se apegamos mais à parte de ângulos, né, frequências, mas se você utiliza em águas límpidas, turvas, também influencia bastante, tá? Então você sempre tem que tomar o cuidado de ir testando. Se naquele local lá você está com uma água muito escura, qual que vai ser melhor para você, o 77 ou o 200? Então o sonar, você só consegue ter boas leituras quando você consegue compreender bastante e faz bastantes testes e consegue observar como é que ele funciona, tá ok? Gostou da dica? Clique no inscrever-se, ativa o sininho. Grande abraço a todos.